O programa está oficialmente aberto hoje, dia 3 de maio de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos aproveitar. Está terminando o feriadão, pode terminar o feriadão com um estabelecimento comercial, um estabelecimento de cunho gastronômico. Já pensou nisso? Vamos lá. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, chegamos ao nosso tradicional programa de sábado. Semana passada eu tive um compromisso. Fui conhecer o meu sobrinho, que nasceu. Moleque esperto, gostei dele. Estamos aqui de volta ao estudo deste livro aqui, O Grande Conflito aqui, de Ellen G. White. E nesse ponto que eu estou tratando a questão de Maria, porque faz parte disso, porque quando há essa questão da reforma na igreja cristã, que há a separação, o cisma que há entre a igreja católica e a igreja que depois ficou de cunho pentecostal, que é conhecida hoje como a igreja evangélica, nós vemos como vou dizer assim, uma nhaca com Maria, com a figura de Maria. E é estranho isso, que Maria é a mãe de Cristo, a mãe de Jesus Cristo, a única pessoa que esteve na história da Bíblia, do início, do primeiro ao último dia. Do primeiro ao último dia ao lado dele. Pense bem nisso. E aí a gente vê, teve um vagabundo que chutou a estátua de Nossa Senhora, gente que quebra a estátua de Nossa Senhora. Vocês vão chegar para diante de Cristo e vão falar, o que você fez? Eu quebrei a estátua da sua mãe. Imagina isso. Por isso vai falar, primeiro, nós não falamos na Bíblia, na lei, não se fala para quebrar estátua nenhuma. E muito menos uma estátua da mãe de Cristo. É um negócio que não faz sentido. Não faz sentido. O que diz no mandamento é não fará imagem do que está acima no ar, do que está embaixo na terra ou no mar. Mas isso daí, essa imagem é dentro de um outro contexto. De um outro contexto. Não é a imagem em si. Fosse assim, cara, você não podia nem ter espelho na sua casa, velho. Sua imagem não está se refletindo, você está sendo feito uma cópia da sua imagem naquele reflexo. E aí? Você vai quebrar o espelho?
Apesar que tem muito isso aí que nem lá cara, nem espelho deve ter mais em casa. Mas a questão é essa. E para entender Maria, a gente precisa entender outro ponto importante. O mundo espiritual, o mundo atemporal. Mas vamos entrar no assunto de hoje. Vamos lá que durante o texto eu vou explicando. Neste ponto estou tratando de Nossa Senhora. Contudo, antes de seguir, vou estabelecer um cisma entre a interpretação que a Igreja Católica e os seus subgêneros pentecostais fazem da Bíblia e o entendimento dos místicos. Aqui é a questão não de Maria, mas do mundo espiritual. Começando pela raiz do problema, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, em que se lê que: e como está determinado que os homens morram uma só vez? Determinado onde? Não sei. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Também não sei. Aliás, ninguém sabe. Logo se deduz que, quando se diz homem, deve-se ouvir veículo e não alma. Agora vamos a João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade lhe digo, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Capítulo 5, versículo 28. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal ressuscitarão para a condenação. Só que fazer o bem é seguir a lei, seguir os livros da lei. Isso no caso da vertente hebraico-judaico-cristã islâmica, para pessoas que seguem o que? A Torá. E seguir a Torá, gente, é seguir a Torá mesmo, não é seguir o que interessa da Torá. Por exemplo, a Torá condena tatuagem, não vai fazer tatuagem, não vai comer camarão, vai ser circuncidado, e por aí vai embora. Ok? Não é seguir, não, mas veja bem, hoje a tatuagem não é pra... Não, peraí, gente. Você tem que seguir o que está na lei. Como eu falei, a lei não fala para quebrar santo, fala para não fazer cópia. Só que quando fala não fazer cópia, é no sentido místico. No sentido místico. Por exemplo, fazer um golem, por exemplo. Mas isso aí é uma outra explicação. Vai leva um tempo e um programa à parte. Vamos lá, seguindo. E com base nisso, alguém deduziu que a alma deveria ficar alojada em algum lugar. Mas onde? Como não há na Bíblia texto algum que trate do mundo espiritual, supõe-se que ela fica no limbo, no caso da doutrina católica, ou adormecida na da evangélica. Será que isso procede? Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos que evocam os espíritos, nem consultem os adivinhos, para não se tornarem impuros. Levíticos é um dos livros da lei. Isso é uma lei judaico-cristã islâmica. Não recorram aos que evocam os espíritos, nem consultem os adivinhos para não se tornarem impuros. 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 7 ao 19. Saul disse a seus servos: procurem uma mulher que evoca os espíritos, que eu vou consultá-la. Seus servos lhe disseram: em Endor há uma evocadora de espíritos. Então Saul, para se disfarçar, vestiu outros trajes e foi ali com 2 de seus soldados. De noite, chegaram à mulher e pediram: evoca um espírito para me dizer o futuro. Me faz aparecer quem eu te disse. A mulher respondeu: você sabe que Saul baniu a magia e a evocação de espíritos. Por que me arma uma cilada para que eu seja morta? Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: pela vida do Senhor, nada de mal te acontecerá por causa disso. A mulher perguntou: a quem devo chamar? E ele respondeu: evoca Samuel para mim. Quando a mulher teve a visão de Samuel, deu um grande grito e disse a Saul: por que me enganou? Você é Saul. Não tema, disse o rei. Você viu? A mulher respondeu a Saul: vi um homem divino subindo à terra. Perguntou ele: qual a sua aparência?
Ela respondeu: é um velho que vem subindo envolto num manto. Saul entendeu que era Samuel, inclinou-se até o chão e prostou-se. Samuel disse a Saul: por que me perturba? Por que me chama? Ou seja, a alma não estava nesse estado de animação suspensa. E é interessante que ela fala: eu vi subindo, ou seja, aquilo se materializou. Ou seja, materializou não, mas aquilo se... é como se fosse um holograma. Aquilo se configurou na frente dela. A figura de Saul se montou aqui na frente dela. A figura de Samuel. E como eu falei, aqui não está falando que ele estava em estado de animação suspensa, nem adormecido, nem no limbo, mas ele estava onde? Na egrégora. No caso de Samuel, na Jerusalém celestial. Atenção. A questão da egrégora, vou de novo falar, ela não consta no texto bíblico. O que eu vou de novo aqui. No caso de Samuel, na Jerusalém celestial. O que? Como não consta do texto bíblico, os sectários desconsideram. Ou seja, eles desconsideram. Mas no meio místico, entende-se a existência das egrégoras. Ou seja, ela não é negada. E nem na Bíblia ela é negada. Que aparece uma egrégora mais para frente, mas não é agora. A própria Bíblia é a descrição de uma egrégora. A descrição dela. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas, o que nós vamos deduzir a respeito disso aqui? A falta de... A gente não pode cair na ignorância. A falta desse texto na Bíblia não significa que ele não exista. Mas ele apenas é desconsiderado em função disso. Porque há um princípio bíblico que é a tal da inerrância. A inerrância é um conceito que se baseia na crença de que, como Deus é perfeito e a Bíblia é uma inspiração do homem, é uma inspiração de Deus em relação aos homens, ou seja, se os autores foram inspirados por Deus, ela é perfeita também. Só que a gente tem que entender que a Bíblia é um compêndio de textos escritos em várias épocas, sobre várias culturas diferentes, e que ela passou por edições. Você tem várias edições. A própria Bíblia dos evangélicos, por exemplo, desconsidera texto, acho que é de Esther, texto de algumas mulheres, alguns profetas. Alguns profetas são excluídos, ou seja, há uma edição da Bíblia. Depois tem aquela Bíblia para estudo, que eles fazem lá, que eles põem vermelho lá do lado, que eles leem e depois fazem a interpretação deles da Bíblia, e que a interpretação deles passa, a partir daí, a fazer parte da Bíblia. Querendo ou não, aquilo lá passa a ser... Quando a pessoa estava falando esses dias da questão do idiota útil e do inocente útil. Que o inocente, ele não percebe as coisas. O inocente útil, ele não percebe isso, ele dá essa Bíblia de presente. O idiota útil começa a usar a voz de alguém, de um autor que não faz parte do texto bíblico, como parte do texto bíblico. Ah, mas ele está dizendo, mas peraí, quem está dizendo isso é a pessoa que está interpretando a Bíblia. E a interpretação varia de autor para autor, dentro da carga cultural de cada um, como eu estou dizendo aqui para vocês. Mas vamos lá. Agora em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 4, é dito o quê? Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. Lembre-se dos locais altos, de que eu sempre falo. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, ele atingiu o estado que os orientais chamam de búdico, em que a iluminação resulta da abertura dos chakras, por onde passa o Logos divino. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Logo, fica claro que Pedro, Tiago e João eram médiuns. Eram médiuns. Eu vou lembrar sempre daquele filme O Sexto Sentido. Lembra que o menino fala, eu vejo gente morta para toda hora. Só vejo gente morta. Ou seja, o menino era um médium. Ele não sabe que é médium. Muita gente que está por aí, está me vendo, não sabe que é médium. Começa a ver gente morta. Puta que eu pariu. E eu já citei isso. Tive um caso de um amigo meu que ele viu a mãe dele.
Ele brigava comigo, não existia isso. Um dia ele vivia e falou: Mateus, eu quero te pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa por nada. Desculpa porque você é meu filho. Não, é que eu debati com você errado e eu vi a minha mãe. Eu falei: não, você é médium, cara. Eu falei: você lembra do seu sentido ver gente morta o tempo todo? Você deve ver gente morta o tempo todo. Cara, não é o morto, é a alma, a ânima do falecido que apareceu para você. Mas você não sabia, agora você está sabendo. E é isso. Vamos lá, de volta, ou seja, depois denota a existência do mundo espiritual ou atemporal, de onde tanto Moisés como Elias, como o próprio Samuel vieram. Eles estavam lá, nesse mundo espiritual e atuando, eles não estão parados, eles estavam sabendo o que estava acontecendo, tanto é que vieram falar com Jesus. O próprio Samuel sabia o que estava acontecendo. O texto bíblico demonstra isso. Se você for ler a sequência, você vai ver. Mas não é o caso aqui. Ou seja, eles não são produtos de mágica, como um coelho que é tirado da cartola. E sim, vieram de uma realidade que se estende para além dos limites da terceira dimensão, que está além da imaginação. De onde saiu, por exemplo, o arcanjo Gabriel. Onde vocês acham que estava o arcanjo Gabriel? Olha aqui em Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 38, consta aqui: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se perturbou com essas palavras e começou a pensar em qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenha medo, Maria, você encontrou graça junto a Deus. Conceberá e dará à luz a um menino e lhe porá o nome de Jesus. Ou seja, Maria era uma médium, pois interagiu com uma entidade atemporal. Ok, gente? Estão entendendo o conceito da mediunidade. Ver é clarividência, tem a clarividência, a sensibilidade, a sensitibilidade, a clareaudiência, a premonição. Existem, que são os sentidos supranaturais. Nós temos os 5 sentidos, e a partir daí há o que se chama de supranatural, que são esses sentidos que estão além dos sentidos. Eles são percepções que nós temos além dos sentidos. Eles não passam pelos sentidos. A clarividência, parece que você está vendo, mas você não está vendo. Você tem uma percepção de que está vendo aquilo. Uma percepção gerada por quê? Pela abertura dos chakras. Os chakras, você está vendo, permite que você capte essa presença. Como se estivesse lendo aquilo. É igual a agulha passando por um disco, por exemplo. Você olha lá, como é que ela passa e ela começa a vibrar no som do que está gravado no sulco. É mais ou menos isso. Vamos lá. Por exemplo, só mais um pouco. Os 5 sentidos, a visão. É um estímulo que nós temos que no cérebro se forma como visão. A percepção sensorial também é um estímulo gerado pela abertura dos chakras, que na nossa mente se traduz também como uma visão. Okay? Só para tentar exemplificar a coisa, como a audição, nós percebemos a vibração, e a clareaudiência, que você ouve também, é uma percepção aí gerada pelo algo que no cérebro se traduz em ouvir uma entidade do plano atemporal. Sem mais, essa gravidez deixou José contrariado. Ele ficou encafifado. Só lembrando, essa gravidez aqui, ela é tida como um milagre, por um ponto, mas há também uma explicação de cunho alienígena nisso. O que eu suponho, eu deduzo que alienígenas fizeram a inseminação dela com alguma técnica
que nós não sabemos. Suponho que ela foi abduzida, levada à nave, inseminada e devolvida. Porque você precisa ter a entrada desse material para começar a formar a criança. Claro, era um corpo especial para abrigar uma alma de tamanho poder como um profeta, como este profeta. Seguindo, sem mais, essa gravidez deixou José contrariado. Afinal, o seu entendimento estava dentro do que hoje se chama de senso comum. Como Raul Seixas disse em Metamorfose Ambulante, dentro daquela velha opinião formada sobre tudo. Ademais, em Mateus, capítulo 1, do versículo 19 ao 20, se lê que José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em um sonho um anjo do Senhor, Gabriel, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, sua esposa. O que nela vem gerado sendo, vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você lhe porá o nome de Jesus. Ou seja, ele passou até o nome para ter o quê? Para eles chegarem a uma conclusão. Ela não falou para ninguém que o nome era Jesus, nem para José. E José também foi falar com ela e falou: esse é o nome. Ou seja, José não tinha os sentidos supranaturais desenvolvidos. Logo, a divindade usou o sonho como um mecanismo de comunicação entre os planos temporal e atemporal. O sonho, explicar, o sonho, nós temos, quando a gente dorme, a gente entra no estado de vigília. Esse é o estado alfa, depois nós vamos para o estado beta, que é o sonho mais profundo. Mas, no caso, não foi em sonho, foi no estado beta. Porque no estado beta, entre o sonho e a vigília, nós estamos já entrando, subindo, naquilo que na Cabala chama-se a esfera de Iesod. Iesod é o que divide os planos temporal e atemporal. E aí nós temos a oportunidade de interagir com o outro plano, o plano atemporal, mas dentro de algo que parece sonho. E muitas vezes é o sonho também, que a pessoa está indo e ela está recebendo informações de todos os lados. E aquilo está se formando dentro do entendimento dela, espiritual, no caso, na mente dela, passando agora pelo canal espiritual, uma composição de uma história que está além da imaginação, pessoal, além da imaginação, Twilight Zone, né? Ou seja, está muito além daquilo, mas está se formando na mente porque ela está ligada ao corpo pelo cordão de prata. Ou seja, toda essa informação vem se reunindo lá de cima e se forma dentro da mente dela. E no caso foi passado a José isso. Foi passada essa questão. Eu só queria falar mais uma coisa da concepção de Maria. Por exemplo, se você pegar uma criança de proveta hoje, inseminação artificial, o próprio nome diz artificial, não é natural. O homem não está tocando a mulher. E aí? Imagina isso em outros tempos, como seria entendido. É o que provavelmente foi feito com Maria dentro de uma espaçonave, suponho eu, para receber tamanha divindade, tamanha entidade. Ou seja, o material genético que foi dela, não foi colocado dentro dela, não era qualquer um. Já estava preparado para permitir que essa alma atuasse nesse plano da forma em que atuou. E por aqui eu encerro o texto de hoje. Ok, gente? Dito isto, hora de passar o chapéu. Vamos para a hora que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, o meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Ó, nesse livro, o menino veste azul e a menina veste rosa. Pode dar para a molecada, gente, que a molecada vai se divertir. Aí, meu próximo, para o outro livro, que é A Saga de Kid Gerson. Um monte de gente comprou o livro, a pessoa está pedindo para eu autografar, quer dar para a mãe autografado. Legal, gente, legal aí. Se quiserem, irmão, entre em contato aí, que a gente marca um lugar. Hoje, por exemplo, eu vou no bar do Zé, vocês conhecem o Laura Guiar, passa lá na hora umas 6 horas, eu vou lá tomar uma birita, que eu autografo o livro, ok, gente? Eu faço uma dedicatória para a mamãe de vocês, ok? Na sequência, o curso Fundamentos do Exorcismo.
E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar sua contribuição daí, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, o link do meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, pedir para fazer o meio de campo com o Naldo e coisa e tal. Aí temos o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. É, gente, o endereço aqui. Vai lá, passa lá para ver. E... atenção, Denilson, todos os carros, chamando Denilson. Próximo evento, próximo sábado, hein? Véspera do Dia das Mães, hein, gente? Olha lá. Regras para erradicar os radicais. 100 anos de estupidez. No sábado, dia 10 de maio de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, depois a live das Filhas do Mestre, no sábado, dia 10 de maio de 2025, depois a live das Filhas do Mestre, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, 100 anos de estupidez. Ok, gente? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!